capítulo 4 de Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios. Nós iremos falar a respeito desse texto com muita tranquilidade, com muita calma. Amém? Todos acharam? Nós iremos fazer a leitura apenas de alguns versos do capítulo 4 e depois nós iremos explanando à medida que formos comentando cada um dos versos. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito, Pai, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Obrigado por tua palavra, que por si só já nos traz orientação. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, porque não somente a vida deles são como oferta, como um aroma suave diante de ti, ó Deus, mas eles também têm a graça dada por ti de também colaborar com a tua causa. E nós queremos rogar ao Senhor que continue, Pai, a protegê-los e abençoá-los também na vida profissional, na vida financeira de cada um, Senhor, para que nós possamos, de fato, Senhor Deus, ter a alegria de sermos participantes singelos da tua obra. Fala conosco nesta manhã, e é o que nós te pedimos agora, de forma agradecida, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, o capítulo 4 de Provérbios, ele tem um versículo que é o versículo-chave de todo o texto. É o versículo que nós diríamos que é o versículo que nós precisamos guardar. Se nós tivermos que guardar alguma coisa desse texto, o versículo 18 é o versículo que encerra toda a conjuntura, toda a realidade desse texto. O versículo 18 nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse versículo nos mostra o sumário do texto, aquilo que Deus de fato quer que a gente entenda a respeito do mesmo. Mas eu diria para você que no capítulo de número 4, versículo 1, nós vamos verificar que o proverbista, ele traz a ideia de que o conhecimento naquela época, ele era passado de pai para filho. A transmissão da fé, da religião, da cultura, os ensinos dentro de casa, eles eram passados de pai para filho. Então, no versículo 1 ele diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Nós vivemos uma época em que a instrução, principalmente numa cultura como a nossa, aqui no Brasil, ela não acontece costumeiramente dentro de casa. As famílias entendem que talvez haja uma distância tão grande, um distanciamento tão grande entre a realidade vivida por elas e a realidade cultural de seus filhos, que acaba havendo aí uma separação e não há essa
condição de se ensinar, de se passar instrução, ou seja, isso não é muito próprio da nossa cultura. E aí as pessoas acabam delegando essa tarefa de forma equivocada, tanto à escola, como também, infelizmente, hoje, também à internet, aos youtubers da vida, né? Então, a gente percebe que a instrução não é mais dada em casa, transmitida em casa. Mas o que acontece hoje é que nós temos outros que ocupam essa tarefa. Ou se aprende na rua, ou se aprende através da escola. Eu diria para você que o melhor lugar para se formar uma pessoa, o campo ideal para a formação de um ser humano é dentro do âmbito familiar. É o lugar que Deus estabeleceu primeiramente para nós sermos formados, instruídos. A escola pode trazer conteúdo em termos de matérias, de disciplinas, mas a escola não tem o papel de formar a cada um. E quando nós delegamos à escola essa tarefa, nós cometemos um grande e profundo equívoco. E, infelizmente, isso tem acontecido em vários países, dentre eles o próprio Brasil. E aí o texto vai nos dizer que é dentro de casa que a gente aprende a instrução, é através do exemplo de nossos pais é que nós somos formados, né? Muito mais até do que as próprias palavras, embora as palavras tenham o seu lugar, mas o que realmente desemboca em algo efetivo é justamente o exemplo que os nossos pais transmitem a nós, e já era assim dentro da realidade cultural e religiosa de Israel. Nós precisamos aprender com os mais velhos e não desprezar o conteúdo vivencial que os mais velhos possuem. A gente começa a crescer um pouquinho mais, estuda, adentra a faculdade, talvez aprenda um idioma, e aí sabe o que acontece? A gente começa a fazer aquilo que os jovens dizem hoje, nós começamos a nos achar. E quando a gente começa a se achar, a gente deixa de escutar aquilo que os mais experientes têm a nos transmitir. E é disso que o proverbista está dizendo. Nós precisamos ter esse tipo de aprendizado e o melhor lugar para isso é dentro do âmbito da família. No versículo de número 3, ele vai nos dizer assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Ele está dizendo que ele aprendeu do pai, e aquilo que ele aprendeu do pai, agora ele estaria transmitindo a seu filho. Se você observar comigo, no versículo 1, olhe mais uma vez, ele fala, ouvi filhos. Está no plural, mas depois ele fala de maneira particular, como se estivesse realmente falando ao seu filho, possivelmente ao filho primogênito. E aí o texto diz que, então, o seu pai lhe ensinava. E aí ele fala, o que meu pai me ensinava? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Eu peço a você que abra comigo, rapidamente, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Rapidinho, é o 5º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Quando você estiver em casa com mais calma, você pode ler a partir do verso de número 4, que é chamado de Shema Israel. Versículo 7, ele vai falar que essas palavras que hoje te ordeno, então estará no teu coração. E aí o versículo 7 diz, capítulo 6, versículo 7, de Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ele está dizendo que essa instrução
ela deveria ser transmitida em todo tempo, em todo momento, enquanto eles caminhassem por alguma estrada, por algum lugar, percorrendo algum ambiente. Essa instrução deveria ser passada no dia a dia da família. E aí, irmãos, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: por que a gente não segue esse modelo? Por que esse modelo foi abandonado? Por que a cultura brasileira ela não valoriza as pessoas mais velhas? Por que a cultura brasileira não é como a cultura oriental, que coloca num lugar de proeminência aquele que tem mais idade, aquele que tem mais estrada, ainda que não tenha um grande, diria eu, grau de instrução, mas são pessoas que têm vivência, que têm experiência. E isso é muito importante que a gente diga hoje. E quando chega no versículo de número 5, ele usa um verbo que é o verbo adquirir. Capítulo 4 de Provérbios, veja comigo, ele diz: adquire a sabedoria. O verbo adquirir aqui, ele assume uma ideia de uma transação comercial. É alguém que é estimulado a comprar a sabedoria, a adquirir, a comprar, a usar os seus recursos para obter sabedoria. E aí eu queria explicar algo que de vez em quando eu falo para vocês aqui. Não podemos confundir conhecimento com sabedoria. O conhecimento está aqui na nossa mente, mas a sabedoria é esse conhecimento colocado em prática. Quantas pessoas que eu conheço, e algumas até com doutorado, pessoas muito capacitadas, muita inteligência, muito conhecimento, muito estudo, mas com pequenina sabedoria. Pessoas que quando vão lidar com as outras pessoas, quando vão se comportar num ambiente de trabalho, essas pessoas têm uma profunda e grande dificuldade, porque lhes falta a sabedoria. Ao passo que você encontra outras pessoas que não estudaram muito, que não tiveram uma boa formação, mas com uma habilidade para percorrer a vida, para no dia a dia saber lidar com as questões difíceis de serem resolvidas. Eu conheço pessoas que são muito simples, mas que na hora de buscar um conselho, pessoas mais instruídas vão até ela, porque ela tem condição de dar uma orientação que seja equilibrada. E aí o texto vai nos dizer ainda: e não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. No livro de Provérbios, nós encontramos aproximadamente mais de 50 vezes a expressão boca. E também encontramos mais de 40 vezes a expressão lábios, o que mostra para nós a importância e o valor do discurso no texto, daquilo que se fala, daquilo que se propaga, daquilo que se diz. E aí, o texto vai nos dizer, nesse mesmo versículo, para a gente não se apartar dessa palavra, da boca de nossos pais, daqueles que nos orientam, e delas não te apartes. E aí no versículo 6 ele fala: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Eu fiquei pensando que ele dá uma ideia de que a sabedoria seja como uma ideia de personificação, de pessoa, de personalidade. A sabedoria assume aqui um caráter de alguém que está se relacionando conosco e também nos instruindo como nós devemos nos relacionar com a sabedoria. É o tipo de pessoa, vamos dizer assim, que nós não deveríamos jamais ficar longe. Sabe aquelas pessoas que a gente quer perto de nós? A sabedoria seria assim: nós não podemos nos apartar da sabedoria. E o texto nos diz que em dados momentos a sabedoria nos protegerá. Quando a sabedoria nos protege? Existem momentos na vida em que nós precisamos ter muita habilidade, ter muita sabedoria, muita habilidade para lidar com as questões da vida. E nesse momento, aquilo que nós aprendemos
com os nossos pais, com os mais antigos, pode ser um trunfo na hora em que nós mais necessitamos. Haverá uma proteção por conta da sabedoria. Vou dar um exemplo para vocês. Desculpe ser um exemplo da minha família. Lá em casa, meu pai sempre dizia assim: se você estiver no ambiente e alguém deixar algum objeto, alguma bolsa, alguma coisa de valor, você não fique sozinho nesse ambiente. E uma ocasião eu era corretor de seguros e de repente fui atender uma diretora de um colégio. E enquanto conversava com ela precisou sair para atender uma outra pessoa. E quando ela fez menção de sair, me pediu licença, eu virei para ela e disse assim: eu queria pedir um favor à senhora. Ela: pois não, antes que a senhora saia, a senhora poderia levar a sua bolsa? Ela olhou para mim assim, pensou em algumas frações de segundos, pegou a bolsa e foi. Saiu da sala. E qual foi o meu pensamento? Em primeiro lugar, eu lembrei da instrução do meu pai. Em segundo lugar, o que eu pensei? Se essa mulher me deixou sozinho numa sala com a bolsa dela, é provável que ela também deixe outras pessoas também sozinhas com a sua bolsa. Se alguma coisa sumisse da bolsa dela, ela iria pensar: quem esteve aqui e que era estranho? Recairia sobre mim a responsabilidade e a culpa. Então, existem momentos, irmãos, que nós precisamos usar não de conhecimento apenas, mas nós precisamos de sabedoria. Muitas situações difíceis e enrascadas, complicadas, elas se desfazem quando nós agimos com sabedoria. E aí, ele diz mais uma vez, no versículo de número 7, o princípio da sabedoria adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, com todos os seus recursos, com todas as suas competências, com as suas forças, com as suas habilidades, usa tudo isso para adquirir sabedoria. E uma das coisas que a sabedoria traz a nós, sabe o que é? É a humildade. Quando a gente é sábio, a gente não se julga o quê? O mais capacitado, o mais inteligente, e isso nos leva à condição de aprendermos. Isso é muito importante que se diga. E aí ele diz assim, versículo de número 7, o princípio da sabedoria adquire a sabedoria. Mais uma vez, compra a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire o entendimento. No versículo de número 8, ele fala: estima. Está dizendo: honra a sabedoria, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Aqui, o proverbista nos fala que a sabedoria deve ser honrada por nós, deve ser estimada por nós. E se nós agirmos com sabedoria, nós seremos exaltados. Quando nós somos exaltados, irmãos? Por termos sabedoria. Em que situação? Eu fiquei pensando sobre isso. Quando até mesmo as pessoas que não são religiosas, elas olham para nós e olham para nós com uma certa reverência. Elas olham para nós e reconhecem em nós sabedoria de vida, como os crentes são sábios. Então, parece que quando o outro, aquele que não necessariamente é do nosso povo, é da nossa família, ele é capaz de olhar para nós e dizer: que pessoa sábia. Na sequência, no versículo 9, ele vai dizer para nós: dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Em primeiro lugar que eu diria para você, no versículo 9, nós encontramos um paralelismo hebraico. O que é isso, irmãos? Nós encontramos no versículo 9 a palavra de Deus falando a mesma coisa na parte A do versículo e na parte B, apenas usando palavras diferentes. Dará à tua cabeça um diadema de graça. O que é um diadema? É uma coroa. E uma coroa de glória te entregará. O texto está dizendo que beleza estará sobre nós. A beleza de Deus será comunicada a você pelo fato
de nós agirmos e termos sabedoria para percorrer a nossa vida e a nossa estrada. Versículo 10, ouve, filho meu, olha que agora ele está falando de maneira muito pessoal, né? Diretamente, ele diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Versículo 10 ainda, parte B, e se multiplicarão os anos de vida. Quem aqui lembra, eu não sei se algum de vocês aqui já foi católico romano, na igreja evangélica a gente não usa muito essa expressão, não. Mas quem foi católico deve lembrar que se dizia assim no catecismo, qual é o primeiro mandamento com promessa? Não sei se alguém aqui já foi católico, mas se fala muito isso, mas está na Bíblia. E o que o texto quer dizer para nós? Lá em Efésios capítulo 6, nós lemos, honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Então, queridos, veja comigo como é importante a transmissão do conhecimento divino, palavras de sabedoria, até mesmo para que a nossa vida se prolongue na face da terra. Quantos filhos, às vezes, o pai dá uma orientação, e alguns já com mais de 18 anos, o pai diz, não faça isso, tome cuidado com aquilo outro, e os filhos não nos obedecem. Com o passar do tempo, sabe o que acontece? Eles próprios colhem as consequências das suas escolhas, porque tomaram decisões sem nos ouvir. Quantas vidas são ceifadas de maneira precoce, porque não viveram a instrução ou as instruções de seus pais. Nós não podemos impedir que nossos filhos vivam a vida, que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles enfrentem, inclusive, as dificuldades normais que todo mundo tem que encontrar, porque seria terrível ter um filho abobado, um filho infantilizado, mas uma coisa é importante, que eles aprendam a instrução de seus pais, que eles nos ouçam, porque nós queremos o bem para cada um deles. Portanto, a Bíblia, você vê que o texto do Antigo Testamento, ele encontra uma clareza maior num texto do Novo Testamento. Por que nós precisamos honrar os nossos pais? Para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida quando nós honramos pai e mãe. E na sequência do texto, ele vai dizer assim, no caminho da sabedoria te ensinei. Mais uma vez um paralelismo hebraico, versículo 11, parte A. No caminho da sabedoria te ensinei. Parte B, falando a mesma coisa com palavras diferentes. E pelas veredas da retidão te fiz andar. Caminho e vereda, não é isso? E também andar e ensinar. Ele está dizendo aqui para a gente que, na verdade, o ensinamento, a instrução foi dada ao filho. A orientação, ela foi passada. A instrução aconteceu. Por quê? Porque a vontade de todo pai é que seus filhos caminhem bem. Às vezes os pais são realmente limitados, mas não existe um pai que não queira que seus filhos sejam bem-sucedidos, que os seus filhos sejam felizes, sejam abençoados. E pelas veredas da retidão te fiz andar. Alguém disse alguma coisa mais ou menos assim, né? Que a instrução tem o seu valor, mas o exemplo, ele inspira. Às vezes as nossas palavras, elas têm sim um poder e devem produzir vida nos nossos filhos, mas quando nós damos um exemplo, quando os filhos olham para nós, eles são influenciados de uma maneira especial. Quando eles olham para nós e veem, meu pai, como meu pai agiria numa situação semelhante a essa? Lembro-me de uma ocasião que o meu irmão sempre foi mais bagunceiro do que eu, sempre fui mais devagar. Minha questão era só futebol, que eu gostava muito. Entrava no campo, não queria mais sair.
Quando eu era substituído, eu ficava meio triste. Mas meu irmão, ele tinha um comportamento um pouco diferente do meu. E um dia, uma senhora deu a ele um tanque de guerra. Claro que um brinquedo, né, que eu quero dizer. E aí ele chegou em casa com um tanque de guerra. E meu pai virou-se para ele e falou assim: quem te deu esse brinquedo? Meu pai tinha um comportamento um pouco diferente. Hoje ele seria politicamente incorreto. E quando meu irmão recebeu aquele tanque de guerra, ele falou: pai, foi a mãe do Glaucio que me doou esse brinquedo. E aí meu pai falou assim: então vamos lá na casa dela agora. Chegou na casa da senhora e perguntou a ela: eu queria perguntar à senhora, tudo bem? Boa tarde. Oh, seu Amâncio, tudo bem? Eu queria perguntar à senhora se foi a senhora que deu esse brinquedo ao meu filho. E a senhora falou: sim, seu Amâncio, fui eu sim, eu gosto muito dele. E eu quis dar esse brinquedo a ele. Meu pai virou-se para ela com muita educação. Talvez eu não consiga falar como ele falou agora para você. Mas ele falou assim: eu vou pedir para a senhora, quando der um presente ao meu filho, que a senhora dê. Eu fico muito feliz, a gente gosta muito da senhora. Pode dar o brinquedo a ele. Mas quando a senhora der um brinquedo a ele, dê na minha presença. Sabe por quê? Ele pode chegar lá em casa e dizer que foi a senhora que deu. E eu posso acreditar que foi a senhora que deu. E de repente não foi a senhora que deu. E daqui a pouco um hábito ruim pode se perpetuar nele. E eu acreditar que foi a senhora que deu. Dê na minha presença. Eu sei que talvez hoje seja uma coisa estranha, mas era um cuidado, era uma sabedoria. E eu digo a vocês que se meu irmão conseguiu chegar onde chegou, deveu-se à dureza do meu pai. A sabedoria do meu pai é a dureza dele, porque existem pessoas que você tem que tratar de uma maneira, e tem outros filhos que você tem que tratar de outra forma. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Com um você tem que ser um pouco mais brando, com o outro você tem que ser mais rígido, porque senão ele não anda, senão ele não se desenvolve, senão ele não vai ser uma pessoa de bem e do bem. E aí o texto nos fala ainda, versículo de número 12: em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Ele está falando que o caminho que é reto, o caminho que é de Deus, ele não vai trazer tantos percalços à nossa vida. Ele nos protegerá de alguns acidentes de percurso. Versículo 13, retém a instrução e não a largues. Segura, guarda, porque ela é a tua vida. A sabedoria é a tua vida. Busque a sabedoria, busque esse conhecimento, porque é muito importante para a sua vida. Versículo 14, mais uma vez um paralelismo hebraico. Versículo 14, parte A: não entres na vereda dos... Parte B: nem sigas pelo caminho dos maus. E aí você observa aqui, caminho e vereda são sinônimos, perversos e maus são sinônimos. Ele está falando a mesma coisa aqui. Ele está dizendo para o filho: filho, olha, não entre pelas veredas desses que são perversos. São caminhos extremamente atrativos. Você já observou que às vezes aquele que tem uma tendência para o mal, para o pecado, para a falha, para o deslize, são as pessoas mais queridas, as pessoas mais engraçadas, as pessoas boas praças, que a gente quer estar perto dessas pessoas. Elas nos influenciam. Não é assim que acontece? Essas pessoas são muito interessantes, atrativas e persuasivas. A gente quer estar perto delas, porque elas são legais, são bacanas, são para cima, são autoastrais. Mas aí, ele fala: também, meu filho, não siga o caminho dos maus. Eu fico pensando nesses homens do nosso Brasil que têm se envolvido em coisas desastrosas, em corrupção. Eu imagino que muitos deles, quando começaram a viver essa experiência, talvez alguns
não tivessem esse propósito, talvez. Mas com o tempo eles foram tão influenciados que aquilo se tornou algo compulsivo. Essa semana teve um que deu um depoimento e passou na televisão, ele dizendo que era algo mais forte do que ele ficou tão atraído pelo dinheiro que ele não se via de uma outra forma, não tinha como não aceitar aquelas propinas. E existem pessoas que dizem para nós o quê? Elas dizem para nós assim, todo mundo faz, só você não vai fazer, você é bobo? Um dinheiro fácil desse, uma situação como essa, isso já é histórico, é recorrente na história do Brasil, como não aderir a isso? Vai ficar de fora. Mas, se esse versículo fosse lembrado, se houvesse a instrução do Pai, dizendo, olha, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Dinheiro, sexo e poder são 3 áreas que todos nós precisamos nos cuidar muito, porque são 3 áreas extremamente sedutoras, e se o homem não souber lidar com elas, ele acaba naufragando na vida. E aí no versículo de número 15, diz assim, evita-o. Ele está dizendo, olha, evita-o, não passes por ele, ou seja, esse tipo de caminho deve ser evitado por você. Não ande por ali, não siga por ali, porque é perigoso. Desvia-te dele e passa de largo. Esses dias choveu bastante na cidade. Meu filho tinha saído com os amigos e estava voltando. Falou, pai, porque eles são muito adultos na cabeça deles. Mas em qualquer tipo de aperto, o que eles fazem? Eles recorrem a nós. E graças a Deus por isso. E ele me ligou e falou, pai, eu não sei como eu volto. Eu falei, por quê? Está tudo alagado, eu estou na altura aqui do meu joelho quase. Eu falei, filho, eu vou aqui pela Gavião Peixoto. Eu falei, não. Porque quando chega perto do MV1, aquilo não cessa a água de jeito nenhum, fica lotado durante um bom tempo. Meu filho, vá pela rua Moreira César, caminhe em direção a Moreira César e vá direto pela Moreira César até a Joaquim Távora. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, pai, não é que você tinha razão? Quando eu comecei a andar para lá, eu vi que a água já não era tanta. Quando eu peguei a Moreira César, praticamente já não tinha mais água alguma. E eu falei, tá vendo, filho, a gente tem uma experiência, porque são anos andando por aqui. E aí, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, e se não fizerem mal, aqui ele está dizendo para a gente que tem pessoas que não conseguem viver sem fazer maldade. Existem pessoas que não conseguem viver sem participar daquilo que é escuso, daquilo que é errado. Tem gente que não consegue ficar fora. Gosta de uma mamata, gosta de uma coisa estranha, gosta de uma facilidade, gosta de burlar as leis. Todo mundo que age assim, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Se caía antes, quando não havia tanta câmera por aí. E agora que há? Tudo é filmado, tudo é visto. Uma hora ou outra, a casa cai. E aí, ele diz assim, a imagem é muito forte, né? Alguém que não dorme se não fizerem mal. E deles foge o sono, ou seja, eles estão, até mesmo quando estão no leito, eles estão tramando, eles estão pensando alguma coisa de errado. E aí o texto diz, porque comem o pão da impiedade. Irmãos, é maravilhoso comer o nosso pão com o esforço do nosso trabalho. É maravilhoso ter uma mesa farta, mas com o esforço do nosso
trabalho. Agora, ter uma mesa farta com o fruto da impiedade, não é para os filhos de Deus isso. Não é para crente. E bebem o vinho das violências. Olha que coisa terrível, a imagem que é feita aqui, né? O vinho era uma bebida para eles, no Israel, uma vida preciosíssima. Era símbolo de alegria e símbolo de prosperidade para eles. Só que esse vinho aqui não era o vinho da alegria e da felicidade, mas era o vinho conquistado com a violência, com a dor do outro. No versículo 18, nós vamos encontrar aqui, irmãos, uma antítese, ideias contrárias. Veja comigo o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida do justo, ela é clara, ela é luminosa, a vida do justo é transparente, é como se a luz do sol estivesse assim mostrando a todos a conduta daquela pessoa, o caminho pelo qual ela anda, pelo qual ela percorre a vida. Não há nada que se diga a respeito daquela pessoa. Irmãos, eu vou citar um nome aqui, mas de maneira nenhuma, o nome que eu vou citar é porque eu tenho uma predileção por ele, porque eu concordo com as ideias dessa pessoa, nem nada. Mas eu lembro que aproximadamente em 1979, eu lembro que meu pai dizia assim: nesse país, se existe um homem probo, meu pai gostava de usar essas palavras, umas palavras meio difíceis às vezes, se existe um homem probo nesse país, esse homem, ele se chama Pedro Simão. Não sei se vocês conhecem Pedro Simão. Talvez tenha ideias políticas diferentes das suas, das minhas. Mas aproximadamente quantos anos? 40 anos, não é isso? 40 anos se passaram, irmãos. Eu não conheço ninguém que tenha a coragem de levantar alguma coisa contra a vida de Pedro Simão. Um homem que tem uma trajetória ilibada, um homem honestíssimo, correto, um homem que abriu mão de uma aposentadoria por outra, para não ficar com duas. Um homem que viveu a perda de um filho, sofreu bastante, teve uma crise de fé e acabou tendo o apoio espiritual de um outro homem chamado, se não me engano o nome dele, Cláudio Fonteles, que foi procurador-geral. Esse homem procurou Pedro Simão, leu a Bíblia com ele, fez as preces com ele, e Pedro Simão recobrou a fé em Deus, que ele havia entrado em crise diante do que viveu. Portanto, meus irmãos, como é bom a gente poder ter as nossas alegrias, viver a alegria que Deus nos dá, mas dentro dos princípios, dentro dos valores de Deus. E na parte B do versículo, nós vemos a antítese. Olha só o contrário aqui. O caminho dos perversos é como... Nem sabem eles em que tropeçam. Eles não sabem mais em que estão tropeçando. Eles não sabem mais. Essa semana a gente ouviu alguém dizendo que eram tantos recursos, eram tanto dinheiro defraudado, desviado, que já havia se perdido o quê? O controle. Eu já não tinha mais controle. Era muito dinheiro, era muita coisa. Irmãos, se por um lado a vereda do justo, ela é luminosa, ela é resplandecente, ela é clara, o caminho dos perversos é um caminho de escuridão, nem eles sabem em que estão tropeçando. Eles não sabem mais, porque é o caminho do erro. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Eu vou trazer uma imagem para vocês aqui. Como seria um filho
atentando para as palavras de seu pai. Como seria isso? Um filho inclinado a ouvir aquilo que o pai tem a dizer. Houve um culto aqui na igreja em que uma pessoa que estudou comigo, ela veio a nosso convite, veio umas 2 vezes aqui, e o marido dela, ele não estava apenas assentado ao banco da igreja. Ele estava assim tão surpreso com tudo, porque ele não é um homem de igreja. Ele veio no coral de Natal e ele veio depois, numa outra ocasião, se eu não me engano, no aniversário de Esther. Esse homem estava assim. Ele estava inclinado, colocando o seu braço sobre o banco e ouvindo a pregação, com os olhos fitos no pregador. E eu falei, gente, esse homem verdadeiramente ele está no culto. Esse homem verdadeiramente ele está interessado naquilo que está sendo dito. Ele está, de maneira muito respeitosa do jeito dele, talvez, totalmente inclinado para ouvir aquilo que nós estamos pregando. Ou seja, não é aquele tipo de pessoa que você está falando com ela e ela não está olhando para você. Você está falando, às vezes acontece, né? O pai fala com o filho está assim, tá, pai, estou te ouvindo, pai, ok? Mas ele não está com o coração, ele não está inteiro ali. Mas quando você fala e ele olha para você, ele fala, entendi, pai. Eu imagino que meu filho lembrou que eu queria o bem dele. Eu não queria que ele fizesse um caminho maior à toa. O caminho poderia ser um caminho maior, mas para preservar a sua integridade física, para que ele pudesse chegar em casa sã e salvo, que era o que eu mais queria, que é aquilo que você quer, que é aquilo que nós sonhamos para os nossos filhos. Daí a nossa preocupação, daí as nossas insistências. E lá em casa, meu pai, quando batia numa tecla, irmãos, era uma coisa, ele não saía dali. Ele falava, não saía daquele assunto. Passados 40 anos, de vez em quando vem as palavras dele à minha cabeça, à minha lembrança, de tanto que ele falava. Quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Parece que eu estou ouvindo isso hoje, agora. Ele dizia para mim, um erro não justifica o outro. Eram coisas que eu ouvia dele. E o salmista, ou melhor dizendo, o proverbista, ele está tratando de assuntos do dia a dia, da espiritualidade prática, para mim e para você também. Então veja só, queridos, depois ele diz assim, versículo 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Ele está dizendo que esse conhecimento precisa estar, não pode ser apartado dos nossos olhos. Por quê? Porque às vezes os nossos olhos ficam fitos naquilo que não deveriam ficar. A gente olha aquilo que não deveria olhar. E guarda no mais íntimo do teu coração. Guarda lá dentro do teu coração como um valor precioso que deve ocupar a sua parte mais íntima. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quando a gente pensa nas instruções dadas hoje aos nossos filhos, a gente vê uma conexão entre aquilo que é a instrução dada por nós e a saúde que eles vivem, a saúde que eles podem ter. Por quê? Porque a saúde ela é integral. A saúde não é apenas algo para o físico, mas é algo também para a alma. É algo para a alma, mas é algo para o físico também. As coisas estão interligadas. Versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu queria que você abrisse comigo agora o Salmo 119, versículo de número 9. Rapidinho. Salmo 119, versículo 9.
Você vai achar mais rápido do que eu, porque você está com as duas mãos livres. Se você achou, pode ler. Observando segundo a tua palavra. Se a gente quer guardar puro o caminho, a gente precisa observar a palavra de Deus. E aí, o versículo diz ainda para nós, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Voltando lá, ainda em Provérbios, capítulo 4, você vê a conexão de um versículo com o outro, explicando melhor ainda o que se deve entender. Eu pergunto a você, temos aqui algumas pessoas, uma pessoa que é da área ambiental, que sabe mais do que eu, com mais propriedade do que eu, que é o TG, mas vocês sabem o cuidado que se tem com as nascentes dos rios, para que não aconteça assoreamento, para que aquelas fontes, para que a vegetação não seja destruída no entorno das nascentes. Não é assim que acontece? Por quê? Porque a água é vida. Não é isso? Água é vida. Então, todo um cuidado é empreendido para que haja uma proteção, é assim, TG? Para as nascentes, porque dali provém a vida. Agora, repare comigo uma coisa. O texto aqui está comparando essa fonte de vida que é a água, que são as nascentes, com o nosso coração. E se existe algo que nós temos que guardar, é o nosso coração. Porque se a gente não guarda o coração, a nossa vida fica árida. A nossa vida perde a beleza, perde o encantamento. A gente desiste de viver a vida porque a gente secou. A gente acaba morrendo. A nossa vida vai definhando. Então, o texto fala que o nosso coração precisa ser protegido para que as boas emoções elas aflorem, para que os bons sentimentos, para que os bons desejos estejam presentes na nossa vida e na nossa existência. Por isso, ele diz para nós, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, o texto continua dizendo, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Abra comigo Provérbios 13. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios 13, 3. Olha o que diz o texto. Acharam? Provérbios 13, 3. Quem pode ler para nós? Então veja comigo, irmãos, ele está dizendo para nós a importância de você ter sabedoria, de você guardar os lábios não podem ser lábios de perversidade, porque senão você acaba prejudicando a sua própria vida. Nós temos que saber usar a nossa boca, nós temos que ter a palavra na medida certa, tudo isso é necessário para que a nossa vida vá bem. O pai está dando uma advertência ao filho, para que ele saiba usar a sua boca e os seus lábios. E aí eu digo a você, quem ama, adverte. Quem ama, chama atenção. Quem ama, dá instrução. Por isso, o texto está dizendo, meu filho, desvia-te disso. Toma cuidado. E aí, o versículo seguinte nos diz, os teus olhos olhem. Os teus olhos olhem? Será que tem algum olho olhando esquerdo por aí? Né? Os teus olhos olhem direito. Aí, olha como é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Abra, por favor, rapidamente, Salmos 101, versículo de número 3. A Bíblia explica a própria Bíblia. Versículo 101, versículo 3. 101, versículo 3. Olha o que o texto diz. Não
não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Então, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aí, aqui nós temos mais uma vez um paralelismo hebraico aqui, né? Então ele está dizendo, os teus olhos olhem direito. Tem a ver com visão, com olhos. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Está vendo o que o texto está dizendo? E agora, para a gente finalizar, versículo 26 diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam perfeitos. É isso mesmo que o texto está dizendo? Agora veja comigo, Salmo 119, outra vez, no versículo de número 37. Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. E aqui o texto está dizendo, pondera a vereda dos teus pés. Irmãos, o que é ponderar aqui? Ponderar aqui é analisar, é refletir, é pensar a respeito de. Ele está dizendo, meu filho, pondera a vereda dos teus pés. Como um pai dizendo, vê por onde você anda e com quem você anda. Irmãos, pondera a vereda dos teus pés. Houve uma época que eu fiz uma amizade com um pastor. E era um pastor. E eu achava que era uma pessoa legal para se relacionar, um pastor. Só que com o tempo eu fui percebendo que de pastor ele tinha muito pouco. Não que os pastores não falhem, não que os pastores não tenham erros crassos, temos sim, mas o comportamento dele era completamente diferente do mínimo esperado de um pastor. E quando eu fui descobrindo aquelas coisas, parece que eu não lembrei desse versículo na hora, confesso que não, mas o princípio desse versículo estava na minha mente. Pondera a vereda dos teus pés, veja por onde anda e veja com quem você anda. E aí, um outro pensamento que meu pai me transmitia, e eu creio que talvez você já tenha transmitido para os seus filhos. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Irmãos, eu ouvi isso desde que eu era bem pequenino, e até os 15 anos, quando meu pai se foi, eu não sei quantas vezes eu ouvi aquilo por dia. E parece que essa verdade ficou na minha cabeça. Eu falei, o quê? Isso aí vai ser problema. E eu não pude mais caminhar com aquela pessoa. E todos os teus caminhos sejam retos. Vê que é um desejo dele. O coração do salmista está aqui, do proverbista está aqui. Há o desejo do proverbista que o filho, que os seus seguidores, os seus instruídos, os seus discípulos, eles caminhassem por um caminho de retidão, desculpe a redundância, mas caminhassem por uma vereda de retidão. Esse era o desejo dele, como é o desejo de cada um de nós aqui também. E aí ele disse, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira o teu pé no mal. E aí, para a gente finalizar, o que eu queria pensar com você é o seguinte: por que a gente não se volta? Eu sei que é difícil, para a realidade espiritual, bíblica.
Por que a gente não valoriza mais aqueles que são mais experientes? Por que a gente não ouve aqueles que são mais maduros? Por que a gente não aprende nesse intercâmbio com pessoas que gostam de nós, que nos amam? Por que a gente não volta a fazer isso? Por que a gente não volta a trazer essa instrução? Por que a gente não desiste de querer entregar a terceiros a instrução dos nossos filhos? A igreja, ela é maravilhosa, ela é uma bênção, mas formar uma pessoa é papel da família. A escola é um ambiente maravilhoso, mas não é da sua alçada formar um ser humano. Não é. E eu diria a você, esse espaço é nosso. Essa responsabilidade recai sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus deu essa incumbência a cada um de nós e nós não devemos nem podemos delegá-la, porque é algo que concerne a nós. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, eu diria para você que o que nós mais precisamos nesses dias não é desprezar o conhecimento. Eu acho que nós temos que ir às escolas, fazer faculdades, pós-graduações, como eu fiz, mestrados, doutorados. Nós temos que estudar, temos que crescer, temos que nos desenvolver. Mas nós precisamos ter esse conhecimento sem desprezar a sabedoria. Porque senão nós podemos ser um poço de arrogância. Nós podemos nos tornar em pessoas muito eruditas intelectualmente falando, mas péssimas no trato com o outro e no nosso percurso durante a vida. Portanto, a sabedoria é aquilo que vai nos guardar e nos instruir a ter um começo satisfatório, um desenvolvimento da nossa vida satisfatório e também uma conclusão muito coerente. Começar bem e encerrar bem a nossa trajetória. Esse é o maior desejo de Deus para a nossa vida e esse também era o desejo do escritor de Provérbios também, ao seu filho e aos seus discípulos. E nesta manhã, eu queria pedir a Deus, pela minha vida e pela sua vida, para que nós tivéssemos sabedoria, essa espiritualidade prática que nós tanto carecemos para viver bem em todos os âmbitos da nossa existência, seja dentro de casa, seja fora de casa. Vamos orar.